Olá, meu nome é Thiago, eu sou Game Developer, trabalho na Neto Games, sou formado em Publicidade e Propaganda e em Sistema de Informação. Eu vou estar falando sobre as ferramentas que eu uso, os programas, as engines, sobre o processo. Espero que vocês tenham paciência e empolgação de ficar nessa difícil aventura comigo. Então vamos começar o Diário de Desenvolvimento. A primeira coisa que eu fiz foi planejar a gameplay, planejar a história e ter uma vaga ideia de como seriam os personagens. Partindo daí, eu comecei a fazer o designer, fazer alguns sketches e pensando ainda no que seria o personagem principal. Falando sobre o meu jogo, ele vai se tratar de um navio que naufraga, deixando ali à deriva uma família, onde que o nosso personagem principal faz parte, e alguns profissionais que vão ajudar ele a sobreviver numa ilha que vai sofrer invasões de hordas de inimigos marinhos. Bem, o jogo vai ser um jogo onde o player vai ter que defender durante os ataques das hordas, e então vou ter que ter um foco muito grande no combate. Vou colocar leves elementos ali de RPG, nada muito complicado, porque até mesmo eu tenho minhas limitações na programação. Não deve ter uma economia global, nada muito difícil, mas deve ter alguns shops dentro do jogo para ele poder comprar pequenos itens. Bem, o escopo do jogo, quando eu falo escopo, eu quero dizer aquilo que ele abrange, é muito reduzido. Eu sou uma pessoa só, então eu não posso fazer um jogo onde eu vou ter 8 fases, onde eu vou ter 10 chefes. Então, a primeira coisa é botar um escopo realista, fazer um planejamento. Então, o personagem principal, eu decidi que não seria o pai dessa família. O pai, ele estaria tentando salvar a família, igual um louco, nadando pelo oceano atrás de um barco, desesperado para conseguir tirar eles dessa ilha. Mas aí ele colocaria o filho, de 13 anos, responsável para proteger a família enquanto ele busca ajuda. Esse personagem, eu queria aí uma criança de 13 anos para eu poder desenvolver a história, o conceito, as relações e tudo entre família, a importância da união. Então deve ser na ilha a mãe, o irmão mais novo dele e um avô. Essa equipezinha aí vai ser a equipe inicial que vai estar lutando pela sobrevivência. Pensando ainda no que seria o personagem principal, e aí eu decidi por fazer uma criança. Eu chamei esse personagem de Oliver até agora, mas é suscetível a mudanças. Quanto à mecânica do jogo, o personagem principal, o Oliver, ele vai começar apenas com pouco equipamento, roupa do corpo, e vai poder ir desenvolvendo pelo menos 4 armaduras. Né? Eu queria fazer níveis de ferro, bronze, prata, ouro e talvez um diamante, não sei, para finalizar. Mas eu queria fazer umas 4 armaduras, talvez com combates diferentes, vamos ver como que vai ficar o tempo. Vai se tornar um jogo de plataforma de Tower Defense, onde você vai poder ali cuidar da sua família, interagir com eles e ao mesmo tempo vai ter que evoluir com elementos de RPG, Tower Defense, então já viu que vai ser complicado, a lógica vai ser bem extensivo. Mas o que acontece? Muita gente já desenvolveu esses gêneros, já fizeram coisas muito interessantes nessas áreas. Então eu vou poder absorver muita coisa do que já tem, fazer a parte simples que eles fizeram e agregando coisas diferentes. Então você tem que absorver o básico, desenvolver essa ideia, desenvolver os conceitos e colocar dentro de um jogo ritmado, fazendo com que esses elementos diferentes que você aprendeu o básico e desenvolveu um pouco, que você não vai ter o melhor Tower Defense, a melhor combate de plataforma, mas você vai fazer bem feito isso, de maneira que eles casem sem atrito entre eles. E você vai poder, assim, fazer um bom gameplay. O jogador vai ter um feeling de estar ali defendendo, de agora eu tenho um tempo aqui para respirar, vou conversar, vou interagir com os NPCs. Tudo isso é importante. O mais importante que tem é o feeling, a diversão, é ter piada, é ter um bom humor. Então a gente vai tentar desenvolver isso bem aí durante a produção do jogo. Após criar o concept art do personagem principal, definir que seria aquilo ali, eu comecei a modelar em 3D. Eu achei que ele estava um pouquinho novo demais na imagem, que ele estava muito com cara de 11 anos por aí, eu queria alguma coisa 13, 14. Então
Eu fiz algumas modificações no 3D. E o processo em 3D é bem simples, né? A blocagem por Sculpt, fazendo escultura em 3D. Bem, o mercado de jogos no Brasil é um mercado super complicado, competitivo. Todo mundo que ama isso, quer trabalhar com isso, tem vários percalços, eu que diga. Eu, muito tempo, pelejei para conseguir estar trabalhando nessa indústria. E hoje mesmo a empresa em que eu trabalho precisa de todo o apoio da comunidade brasileira. E nós estamos lutando pela sobrevivência de uma indústria de jogos brasileiras, mas não é fácil. Nossa tecnologia fica anos atrás, nossas faculdades deixam muito a desejar em montar profissionais para o trabalho. Muito do que a gente aprende está nos nossos próprios esforços, totalmente fora daquilo que você imagina que vai aprender numa faculdade. Vou sair de uma faculdade de ciência da computação, sistema de informação, programando tudo. Vou sair de uma faculdade de artes, desenhando tudo. Muito difícil, porque possivelmente em uma faculdade de ciência da computação vão te ensinar a ser um ótimo matemático, um baita de um engenheiro, mas programação mesmo, você vai aprender física 1, física 2, engenharia da computação, álgebra linear, vai aprender sobre cálculo 1, cálculo 2, integral composta, um monte de coisa que você, como programador, nunca vai usar. Pouquíssimas pessoas vão pegar realmente para fazer alguma coisa na área de desenvolvimento de hardware, alguma coisa que precisa de uma matemática tão fina, tão ajustada. Sistema de informação, você vai aprender. Eu sou formado em ciência de sistema de informação, a gente aprende muito bem a gerenciar uma equipe, a gente aprende muito bem a fazer um programa, mas não tem experiência o suficiente. De 6 meses de uma linguagem, 6 meses de Python, 6 meses de C Sharp, ou 6 meses de seja lá o que for, não dá experiência para a pessoa. A pessoa tem que sentar, bater a cabeça, realmente se esforçar numa linguagem de programação. E aí, além de todo o conhecimento técnico, entra mais um problema. A gente tem que conhecer sobre pessoas. E a maioria dos entusiastas que eu conheço, como eu, gostam tanto de computador que não gostam tanto de pessoas. Não, brincadeiras à parte, faz um pouco do perfil do nerd, do geek, ser um pouquinho mais introvertido, ficar um pouquinho mais isolado no computador. Então a gente busca entender as pessoas, as perspectivas das pessoas, o que eles desejam. A gente busca também colocar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja. Em tudo isso, com toda a dificuldade técnica que tem para fazer um jogo, faz de fazer um jogo incrível uma tarefa extremamente difícil. Nós gostamos muito de produzir, mas nós estudamos durante anos, 20 anos, 10 anos, a pessoa está começando agora, às vezes tem aquele dom excelente, já começou a desenhar, já desenha bem. Lá na 8ª série, eu desenhava bem. É um dom, às vezes, que vem com a pessoa. Por exemplo, tenho um ouvido péssimo, não consigo tirar uma música certa, não consigo pegar uma nota musical direito. Se alguém falar, isso é um dó, para mim é um si, um lá, não faço ideia. Não está em mim. O desenho para mim sempre fez lógica, sempre foi fácil, vinha fácil para mim. Então, o dom existe, mas tem em contrapartida também o esforço. A pessoa com muito dom, sem nenhum esforço também não desenvolve muito. Agora, se tiver o dom e se esforçar bem, você vai ser top. Eu percebi que eu teria interesse em colocar outras roupas, outras armaduras no personagem, e eu decidi não fazer o modelo final já. Eu decidi fazer o corpo inteiro e depois fazer a roupa em separado. Isso acarreta em mudanças no planejamento, em demora na produção. O personagem mesmo eu poderia ter feito em coisa de 2 dias, demorei 1 semana. E isso não pode ficar acontecendo num projeto desse. Mas como era o personagem principal, vou encarar, vou continuar daqui. Depois da blocagem, da escultura em 3D, a gente parte para
fazer uma nova mecha, né, que é a parte do remesh dele, é a parte da retopologia, onde você vai ter uma topologia que é boa o suficiente para você animar, e ainda eu tinha que casar toda a roupa na hora de fazer o weight paint depois, dentro da mecha do corpo. Bem, mas antes mesmo disso, o que acontece é que você precisa fazer ainda o VMAP, né? Você modelou, fez a retopologia, agora você tem um personagem perfeitinho, e agora você precisa fazer a UVMAP, que é onde você vai colocar a pintura da textura, as texturas, né? No caso, eu estou usando apenas duas, o Color Map e o Normal Map, que vai fazer a pintura dele, e o outro vai indicar os relevos, alguma coisinha que pode ser simulada dentro da engine. Eu acredito que minha melhor tarefa aqui, o que eu posso mais ensinar e dividir com vocês, seja a animação. Todo o resto eu vou tentar melhorar durante o processo. Falar um pouquinho sobre o conceito do jogo. Bem, eu queria criar um jogo educativo, mas isso não é divertido e não vende, porque eu trabalho na Meto Games, que começou como uma empresa de jogos educativos e tem grandes dificuldades com isso. Apesar de a gente querer fazer algo melhor, algo que agregue à sociedade, agregue valor, a verdade é que as pessoas têm um dia muito pesado e quando vão jogar querem se divertir. Eu também tenho uma visão de mundo que é um pouquinho... é muito mais conservadora, família, valores tradicionais. Então, eu não vou fazer nada político, não vou entrar nessas praias loucas, não vou fazer nada woke, nem nada conservador. Eu vou fazer um jogo para diversão. E eu acho que é isso o grande problema dos jogos hoje em dia. Você vê problemas lá na Sweet Baby Inc., jogos milionários sendo feitos e tal, que fracassam porque as pessoas estão pensando muito em lacração, o que pode, o que não pode, isso e aquilo. Não tem humor, não tem diversão, e tudo que o jogador quer é se divertir um pouquinho, final do dia, final do expediente, jogar um pouquinho, final da escola, jogar um pouquinho. Então eu vou mais para essa linha. Bem, continuando após a criação desse personagem, estava inteiro, fiz a pintura, tá tudo bonitinho, corpo, armadura. Agora eu tinha que começar a preparar para animação. Então foi o momento do rig. Após o rig, eu já fiz o H-Paint rapidinho e comecei a animar. Eu trabalho na Meto Games com a Unity. É uma engine que ainda entrega muito mais, tanto em portabilidade, quanto em capacidade, quanto em ajuda, em tudo que você puder imaginar. A Unity entrega mais do que a Godot. Só que a Godot, para mim, eu que trabalho com a Unity, eu acho a Godot mais fácil e mais confiável em questão de contrato do que a Unity. E é por isso que eu escolhi a Godot para fazer o meu jogo. Comecei a animar. Fiz algumas animações e agora vem o legal. A engine que eu escolhi para estar trabalhando é a Godot. E a Godot, ela está, a 4.3 em diante, está aceitando diretamente os arquivos do Blender. Eu simplesmente arrasto o jogo no File Manager e depois eu já vou implementando dentro da engine o meu arquivo Blender. Podendo abrir ele no Blender, modificar em tempo real, abro de novo a engine e quando eu vou ver, ela puxa o arquivo que eu salvei novamente e já atualiza ali o personagem, as animações, e eu posso estar vendo essa produção em tempo real de maneira muito mais rápida. O que torna a Godot uma engine muito boa para quando você está produzindo sozinho ou em equipes muito reduzidas. Ok, esse é o primeiro diário de desenvolvimento desse jogo. Gostaria que vocês pudessem falar o que vocês estão achando da arte, falar o que vocês estão achando das ideias no decorrer dos próximos diários. Eu sei que nesse primeiro eu não apresentei muita coisa, mas eu queria estar fazendo mais diários bem específicos, acompanhando cada etapa, cada processo, cada semana em que eu estou trabalhando nesse jogo. Eu achei que dá um pouquinho de trabalho, fazer a gravação me trava um pouquinho na produção, fazer a gravação também demanda tempo de edição depois, mas se eu tiver um retorno legal, se eu conseguir construir aqui uma comunidade ao redor disso, que consiga me manter motivado, eu acho que vai dar certo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.